Boa noite, bem-vindos a mais uma live armada, dessa vez com dois gigantes, e eu tenho consciência que o pequenininho aqui sou eu. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, Dr. Marcelo Rocha Monteiro e Dr. Bernardo Guimarães Ribeiro. Boa noite, senhores. Vamos começar pelo Marcelo? Boa noite, Márcio. Boa noite, Bernardo. Uma alegria estar aqui com vocês, participando dessa live. Estamos aí. Então vamos lá. Bernardo? Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcelo. Prazer grande estar com figuras ilustres como vocês dois aqui. Márcio já é meu amigo de muito tempo aí, meu editor, meu cúmplice. Marcelo é meu grande ídolo. Não é meu grande ídolo. Esse é o homem. Olha, eu diria que meu também, viu? E você também, porque afinal, olha, não é questão de jogar confete em cima, não, é questão de admiração real mesmo. O Bernardo já é amigo meu e da casa já há um bom tempo, já temos 2 livros publicados que são este aqui, que teve uma versão pela Biblioteca do Exército também, que é esta aqui, e Personalidade e Pertencimento, que é um negócio sensacional, onde ele mapeou todos os clássicos de movimentação de massa e conseguiu traduzir para nós tudo o que significa, por exemplo, espiral do silêncio e etc. Então, mas vamos lá, vamos direto ao tema. Nós não pretendemos, eu tenho noção que eu sou pequenininho aqui e que vou pelo menos aprender bastante com essa live. Vamos começar pelo tema básico, as estripulias, né? Porque, na verdade, o que eu gostaria de saber, e imagino que boa parte dos que estão nos ouvindo gostaria de saber também, é como deve se portar ou como pode se portar o cidadão comum. Eu, por exemplo, que não sou afeito à área do direito, eu sou um simples editor, como deve se portar, como deve interpretar o que está acontecendo, que são coisas assim, estimulação contraditória o tempo todo, é tudo contra a lógica mais básica, mais simples, são coisas ilógicas acontecendo, uma coisa acontece para um lado, outra coisa acontece para o outro, um desdiz o outro. Agora, essa questão de obrigatoriedade de vacinas. Vamos começar com o doutor Marcelo, por favor. Um breve comentário a respeito disso. Como se deve comportar um cidadão comum, como eu, ou como quem está... Que tipo de esperança nós devemos ter também, né? Olha, eu sei que é difícil. O que eu tenho ouvido de colegas, né, do direito, né, de alguns colegas, não sei se eu digo que eles são mais pessimistas ou mais realistas, e eu digo isso de uma forma muito angustiada, porque o meu filho mais velho resolveu fazer vestibular para direito, né? Ele tinha outras preferências e de repente ele resolveu fazer direito, e aí veja só, né, eu como pai, né, e como profissional do direito, a minha reação normal deveria ser a de festejar, né, assim, com muita dor eu confesso isso, eu tomei um susto, eu fiquei, meu Deus, será que... Porque alguns colegas dizem assim, Marcelo, o direito acabou, né? No Brasil, nesse momento, o direito acabou. As coisas mais elementares que eu estudei e que eu leciono, né? Por coincidência, eu estudei na mesma faculdade onde hoje eu leciono, e as coisas mais elementares lá, desde os meus tempos de estudante, não são mais... estão sendo atropeladas, né? Por exemplo, no direito penal, o princípio de não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, que é um negócio tão básico, tão elementar, que eu nunca pensei, né,
que em 2020, 2021, alguém ia ter que perder tempo discutindo isso. Olha, isso aqui não pode ser crime, porque o Congresso não aprovou nenhuma lei criminalizando essa conduta, né? Então, assim, sistema acusatório, né? Eu sou professor de processo penal, então a ideia de que a função do juiz é diferente da função do promotor, que é diferente da função do defensor, que é diferente da função do delegado, né? Eu nunca pensei que ia ter que perder tempo escrever um capítulo de um livro sobre isso, né? A essa altura do campeonato. Que o juiz não pode investigar, que o juiz não é delegado, não pode ser investigador, promotor e julgador ao mesmo tempo, né? Esses dois exemplos que eu mencionei partindo do tribunal mais alto do país, da corte mais alta do país, que era uma referência. O escritório do meu pai, Márcio, ele tinha... Meu pai era advogado, né? O escritório dele tinha uma estante enorme, né? Com um monte de livro, era chamado de Revista de Jurisprudência do STF, né? Que ele... meu pai formou em 58 pela Faculdade Nacional de Direito e tinha lá um monte de volumes. Eu olhava aquilo, né? Eu, adolescente, olhava, mas pai, né? Esse é livro que não acaba mais, precisa ter tanta coisa. Não, meu filho, precisa, porque são as decisões do Supremo, né? O Supremo é uma referência para nós, né? As decisões, tem aí decisão do Nelson Hungria, né? Valiomar Baleeiro, né? Então, hoje você olha para decisões do Supremo que contrariam, né? Como eu falei, a primeira aula do professor de Direito Penal, a primeira aula do professor de Processo Penal, né? Então, você não tem mais segurança jurídica nenhuma, né? E aí você tem essa reação que eu confesso que eu tive, né? Quando soube que meu filho tinha resolvido fazer vestibular para Direito. Assim, será que... O que será que daqui a 5 anos, né, quando ele concluir o curso, né, qual será a situação do direito no Brasil? Né? Porque hoje é da mais absoluta insegurança. Né? Insegurança. Assim, eu sinto... Assim, eu, como cidadão comum, há quanto... 10, 12, 15 anos atrás, nós não sabíamos os nomes dos componentes da Suprema Corte Brasileira. E quando sabíamos, falávamos esses nomes com o mais profundo respeito. Hoje todo mundo sabe o nome deles, mais do que a escalação da seleção, e já não é mais... O problema é que, isso inclusive eu já conversei com o Bernardo a respeito, eles simplesmente não ligam, mas eu queria ouvir a opinião do Bernardo a respeito disso, dessa mesma questão. Bernardo, por favor. Márcio, eu vou até me deter mais a questões políticas, assim, porque o mestre está aí para falar sobre as questões processuais, sobre as questões penais, né, que nós, lógico, como profissionais do direito, a gente tem algum domínio sobre essa matéria, mas eu prefiro até que Marcelo trate melhor desses temas aí do que eu. Então, assim, já que você trouxe essa questão de conhecer os nomes, né, dos ministros do Supremo, aí sim a gente vai chegar exatamente onde eu desejaria nessa live aqui, que é nós entendermos que tudo isso que está acontecendo hoje se deve ao único fato de que não falo só do Supremo, né, falando do Judiciário de modo geral, mas o Supremo é a cúpula do Judiciário. Os tribunais, de modo geral, especificamente o Supremo, eles vêm de uma forma bem agressiva, cada vez mais politizando o direito, né? E essa politização do direito, que nós damos o nome de ativismo judiciário, basicamente, né? O ativismo judiciário seria exatamente isso. Eles vêm numa escalada muito forte, assim, a coisa realmente a cada dia piora no nível exponencial, né? A evolução disso é assustadora em termos de criação, até mesmo de normas, de regulamentações, criação do próprio direito, algo que, dentro do nosso sistema clássico de separação de poderes,
incumbido aí ao Poder Legislativo, mas o que vemos hoje é uma total, não só subversão do sistema, mas com uma invasão mesmo, indevida, fora daqueles parâmetros que são previstos na Constituição, porque é bom que se diga, né, que aquela questão da separação clássica de poderes e dos freios e contrapesos e o que cabe a cada poder fazer, a Constituição também traz algumas exceções. Então, em determinados momentos, há previsão constitucional de o Supremo promover atos próximos do Legislativo, ou o Legislativo promover atos que são próprios de julgamento. Isso acontece, por exemplo, no processo de impeachment. Veja que quem faz o julgamento é o Poder Legislativo, ali é a Câmara dos Deputados, com a presidência apenas uma figura decorativa ali, que é o presidente do Supremo. Mas o que vemos hoje é algo totalmente diferente disso. É uma invasão completamente imprevista dentro do nosso ordenamento. Então, quando hoje nós conhecemos essas figuras, né, dos ministros do Supremo, e quando eu falo nós, não estou falando nós aqui, não. Estou falando nós, povo mesmo, povo, as pessoas assim mais humildes, as pessoas que não têm tanto acesso à informação, as pessoas que não são tão letradas, elas hoje conhecem nomes de ministros. A razão é muito simples. Esses ministros viraram, de certa forma, políticos. E aí o que acontece? Veja como é interessante também o que estamos vivendo hoje, o que mostra muito autoritarismo também. Ao passo em que eles se tornaram políticos, que seria, digamos, o bônus, eles não querem arcar com o ônus da crítica social. Né? Então, veja que o Supremo hoje, os tribunais, eles querem de toda forma cercear o direito das pessoas, e isso vem sendo encabeçado pelo Supremo através desses inquéritos absurdos aí que nós estamos acompanhando, cercear e censurar as pessoas no seu direito de criticar figuras que estão se colocando como políticas. Essas figuras estão saindo do seu papel de julgadoras e se tornando políticas. Uma vez que elas se tornam políticas, a crítica social ela não só inerente. Inerente e necessária. Inerente e consequente. Exatamente. É inerente e consequente. Então, isso torna a coisa toda ainda mais assustadora, né? Porque dos três poderes, um é mais igual que os outros. E é gozado que a coisa toda ali funciona na praça dos três poderes. E um poder que é mais igual que os outros. Mas o doutor Marcelo ia falar alguma coisa? Perdão. Veja, alguém aqui tem notícia de um juiz da Suprema Corte Americana que tenha ido para redes sociais ou para a imprensa para dizer que o governo do presidente fulano é um governo medíocre, ou o governo do presidente fulano é um desgoverno, ou as Forças Armadas Americanas não podem se associar ao governo nesse genocídio? Então, eu nunca ouvi falar um negócio desse. Né? O sujeito emite... Agora, a partir do momento que no Brasil um ministro do Supremo ou uma ministra do Supremo, né, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, chamou o governo de desgoverno, olha, se ela tem o direito de ir a público chamar o governo do presidente de desgoverno, ela está dando o direito a todos, né, de também ela sofrer crítica na sua atuação como magistrada, né? Dizer, olha, isso não é função de magistrado, a pessoa pode dizer, eu acho que ela, como ministra do Supremo, é uma jurista medíocre, né? Emitir, enfim, qualquer juízo de valor, né? Por quê? Porque ela tá expondo a opinião dela, ela está fazendo a crítica, né, contundente, né, a um agente público. Ela também é agente pública. Ela também pode sofrer uma crítica igualmente contundente. Então, o que a gente está vendo é uma situação realmente de ausência do direito, né? Porque a livre manifestação, ela só é livre dependendo de quem for o objeto da manifestação. Você pode chamar o presidente da República de genocida, você pode chamar o presidente da República de fascista, você pode chamar o presidente da República daquilo que você quiser, mas ai de você se criticar um ministro do Supremo, né? Ai de você se usar para um ministro do Supremo um adjetivo até mais suave, né? Dizer que ele é medíocre, né? Dizer que como jurista ele é muito fraco. Então, você já está correndo o risco aí de proceder, no caso de quem é
membro do Ministério Público, por exemplo, ou da magistratura, está correndo o risco de procedimento administrativo disciplinar. Né? Um risco que outros que criticam outras figuras públicas, né, como presidente, como senadores, como deputados, não correm riscos. Não é livre manifestação. Mas é livre manifestação, mas quando é a respeito de um ministro do Supremo, não é livre. Né? Por quê? Né? Quando ele próprio se dá a liberdade, né, de criticar... Então, mas me permita só uma parte, Marcelo. Isso não é estimulação contraditória aberta? Me parece que sim. Uhum. Me parece que sim. Você vai acabar criando... Olha, eu não vou dar mais detalhes, né, porque é procedimento sigiloso, mas pediu-se à Corregedoria do Ministério Público, né, do qual eu sou membro, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro, a instalação de procedimento disciplinar, porque este procurador de justiça que vos fala fez, abro aspas, comentários negativos sobre ministros do Supremo. Fecha aspas. Então, olha só, acaba de ser decretada a proibição de fazer comentários negativos. Né? Você só pode fazer comentários positivos, só pode exaltá-los, dizer como eles são lindos, maravilhosos, inteligentes, né? Brilhantes. Comentários negativos você só pode fazer sobre o presidente da República, sobre governadores de estado, senadores, deputados, prefeitos. Né? O ministro Supremo não, acaba de ser abolido, né, o direito de crítica. Mas veio escrito assim, né, não me lembro nem um grupo de advogadas, tá? Não lembro exatamente o que, né, esquerdistas, dizendo que precisa instaurar um procedimento porque o procurador de justiça está nas redes sociais fazendo comentários negativos sobre ministros do Supremo. Né? Então, chegou a esse tipo de delírio. Tá? É uma coisa que... Por isso que eu fiz aquela pergunta inicial, como que o cidadão comum, ou alguns dos que comentaram aqui, aliás, eu agradeço a todos, o que o cidadão comum pode pensar? Não, tudo bem, eu sei que é estimulação contraditória, eu sei que o direito obedece a uma lógica, e isso aí é totalmente ilógico, mas como que um cara que é um pouquinho menos versado em, vamos dizer, em lógica, pode assim, ele vai se sentir no mato sem cachorro, não é? Sim, mas deixa agora o comentário do Bernardo, por favor. Eu só queria complementar isso aí dizendo o seguinte, assim, ao que me parece, né, o que eu tenho percebido claramente com essas atitudes hoje, tanto de tribunais, como Marcelo falou aí, das próprias instituições, e aí a gente pode falar mais propriamente aqui de ministérios públicos, defensorias públicas, da própria OAB, do judiciário em geral, o que a gente percebe, pelo menos essa é a minha opinião, não sei se Marcelo vai concordar, esse duplo padrão, essa coisa que você falou antes aí, Márcio, que é aquela coisa a dissonância cognitiva, o duplo padrão, essa... Estimulação contraditória. Sim, estimulação contraditória e também a questão da moral, né? Esse duplo padrão, isso é um clássico da esquerda, né? Dentro do espectro político, isso é um clássico da esquerda. A esquerda trabalha dessa forma. E o que me parece hoje é que as instituições públicas perderam completamente o pudor de se revelarem o que hoje elas são. Elas são hoje replicadoras, políticas, retransmissoras, elas são caixa de ressonância de pautas de esquerda, progressistas, ou seja, do ponto de vista até mais socialista, do ponto de vista econômico, todas elas hoje são isso aí e perderam o pudor. Então, o que acontece hoje, assim, o que antes existia, se é que a gente pode aqui falar sobre algo, claramente que esse governo, né, que este presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ele trouxe para temática hoje, para o ambiente político, o que a gente pode ter certeza hoje é o seguinte, ele derrubou todas as máscaras. As máscaras estão todas no chão. Isso não há como hoje se negar. Então, o que acontece é que essas instituições todas que eu listei aqui,
elas estavam ainda sob aquele manto de uma falsa isenção, de uma falsa neutralidade axiológica, de uma neutralidade política e ideológica. É tudo mentira. Agora está muito claro. Está tudo agora escancarado. Eles perderam o pudor. Então, hoje é o vale tudo. O que Marcelo estava falando é o seguinte, é o vale tudo. Se for contra esse governo aí, e seus seguidores, e seus eleitores, e seus seguidores de rede social, esse pessoal todo aí que, né, que nós entendemos aqui como eles acham, né, que são os ultraconservadores, extremistas, sei lá o que eles adoram, esses fascistas e tal. Se for contra esse pessoal aí, não tem direito, não tem lei, não tem ordenamento jurídico, não tem nada, meu amigo, vale tudo. Entendeu? Isso aqui é guerra. Eles estão pensando dessa forma. A gente não sabe, o que eu não sei ainda, é quando essa conta vai chegar para pagar. Aí eu queria até ouvir Marcelo também, porque Marcelo é muito inteirado dessas questões aí, e eu queria entender, eu realmente não sei, isso é uma coisa que eu tenho dúvida. Essa conta, nenhuma sociedade pode andar fora desses trilhos como nós estamos andando, né? Sem que isso tenha uma repercussão muito séria no futuro. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu creio que isso vai acontecer em algum momento da nossa história. Então, em linhas gerais, é isso, Márcio. E isso pode ter consequências muito mais sérias do que a gente está pensando e do que nós podemos conjecturar aqui, né? Pode ter consequências sociais bem sérias, convulsões mesmo, é isso que eu quero dizer. Agora, o que me causa espanto, nem deveria causar espanto, é que eles simplesmente não ligam, eles não dão a menor bola, eles não estão nem aí, eles não ligam para a nossa opinião, para as nossas conversas, só se em algum momento os ameaça ou os melindra. Mas, desculpe, você tinha pedido a palavra para o Marcelo e eu interrompi, perdão. Olha, o que eu acho é que isso vai levar, ou já está levando, né, a um quadro de descrédito, de descrença, né, cada vez maior nessas instituições, né? Quer dizer, hoje você ouviu aquela célebre frase que as instituições estão funcionando normalmente, só pode ser encarado como piada, né? Então, cada vez mais, eu vi isso nas ruas aqui no Rio, no último dia 7, né? O 7 de setembro, em Copacabana, foi uma coisa absolutamente gigantesca. Eu nunca vi nada parecido. Na verdade, eu fui a todas as manifestações do impeachment da Dilma, né? Algumas foram realmente muito, muito, muito grandes. As manifestações em Copacabana, que eu estou falando, né? Agora, igual a do dia 7, eu nunca vi. Nunca vi porque não coube, a multidão não coube na orla, né, na Avenida Atlântica. Então, ela ia transbordando para as transversais e até a Nossa Senhora de Copacabana, né? Para quem não é do Rio, é paralela à Avenida da Praia, que é a Avenida Atlântica, né? Então parecia carnaval, né? Micareta, carnaval fora de época, né? Um carnaval verde e amarelo. E o que você observava, né, é que o alvo mais frequente daquelas manifestações populares, né? Você via pessoas ali de todas as camadas sociais e tal. O alvo mais frequente era o Supremo. O alvo mais frequente era o Poder Judiciário, especificamente o Supremo. Então, assim, está perdendo o crédito, né? Quer dizer, está se tornando uma instituição na qual a população simplesmente não acredita, né? Você veja essa anulação dos processos do Lula na véspera, né, no ano anterior às eleições presidenciais, né? Quer dizer, é inevitável, né, que uma parte significativa da população pense, né, olha, isso aí tem segundas intenções, né? Não é possível, né? Até porque, francamente, né, como professor de direito processual penal, sim, não se justifica, né? Não tem justificativa negar a competência da Vara Criminal de Curitiba, né? Numa hipótese clássica do que a gente chama de conexão
intersubjetiva, quer dizer, você forma uma quadrilha, forma uma associação, uma organização criminosa para praticar crimes em vários locais, né? E o código é muito claro, né? O primeiro juiz que tomar conhecimento desses fatos, em qualquer dos locais, né? Pode ser no Rio de Janeiro, onde foram as falcatruas da Petrobras, pode ser em Brasília, onde ficava o comando político da operação, pode ser em Curitiba, onde ficava o doleiro, né? Pode ser em São Paulo, pode ser em Salvador. Qualquer lugar onde a associação criminosa tenha operado, você não reúne uma associação criminosa desse porte, né? Com os maiores empreiteiros do Brasil, com políticos do primeiro escalão, com o próprio, então, presidente da República, tá? Com ministros, com diretores da maior estatal. Você não reúne um esquema desse para praticar um crimezinho isolado ali na esquina de Copacabana, né? Você vai operar nacionalmente, tá? Então, a lei diz isso, não importa que sejam diferentes o tempo e o local dos vários crimes, né? É competente o primeiro juízo que tomar conhecimento do fato, que tomar qualquer providência, que foi a Vara Criminal de Curitiba. Não estou nem falando da questão do Sérgio Moro, né? Estou falando do órgão jurisdicional. E o processo passa diversas vezes pelas mãos de ministros do Supremo, né, por outras questões, de habeas corpus e tal, e ninguém nunca disse, mas o que esse processo está fazendo em Curitiba? Curitiba não é um foro competente. Nunca se questionou isso, né? Aí depois de condenações em 3 instâncias, você chega um ano antes da eleição e diz, não, tem que anular tudo, né? Não só o processo em que a sentença foi do Moro, como o processo em que a sentença não foi do Moro, a sentença condenatória foi daquela outra juíza, que me foge o nome aqui, né? Mas como é tudo da Vara de Curitiba, e eu, ministro do Supremo, descobri que Curitiba não era o foro competente. Então, a população vê isso, né? Bom, não é nem a população, você imagina um ministro do Supremo votando vencido, né? Que foi o Marco Aurélio nesse julgamento, ele votou pela não anulação, e ele disse, não pode anular, e ele, sabidamente, não simpatiza com o presidente Bolsonaro. Mas ele diz, a falta de um candidato viável nas próximas eleições presidenciais não pode servir de fundamento para a anulação de um processo. Olha que coisa tenebrosa de você ter que ouvir de um ministro da Corte. Ele está dizendo para os colegas, vocês estão anulando o processo para o Lula poder concorrer. É isso que ele disse. De uma maneira muito evidente, né? Isso que eu sei. É estimulação contraditória, o sujeito fica louco com isso. Assim, isso contradiz toda a lógica de um determinado problema. Eu não estou falando de um processo legal, estou falando de um processo social. Isso aí contradiz toda a lógica, né? Agora, tem uma pergunta do Lucas. Flávia, qual que é o... brilhante explanação dos doutores Marcelo e Bernardo. Eu queria perguntar, vocês acham que em breve funcionários públicos, essa pergunta perderão o emprego ou serão presos por criticar o Supremo? Essa pergunta é cabeluda, hein? Olha, deixa eu só falar uma coisa rápida. Respondendo a procedimento disciplinar, já tem, né? Perdendo o emprego, ainda não. Mas respondendo a procedimento disciplinar, eu garanto que já tem. Temos sim, temos bastante aí, colegas aí que compõem, inclusive, o Ministério Público Pro Sociedade, que é uma instituição aí que tenta rivalizar com essas ideias progressistas, né? Uhum. Tentando conformar o Ministério Público na instituição clássica, com seu papel clássico dentro da sociedade e tal. Já temos inúmeros colegas respondendo ao processo administrativo por questões assim. E Marcelo, não sei, me corrija se eu estiver errado, porque realmente o processo penal é uma área que eu não domino bem, mas ainda tem aquela questão da incompetência, questão da incompetência territorial, ainda tem aquela questão da prorrogação, né? A possibilidade de prorrogação, não é isso? É discutível, mas a questão da incompetência relativa ser aplicável ou não ao processo penal. Mas, olha, com toda sinceridade, não tem incompetência aí. É claramente competente o juízo de Curitiba, porque Curitiba fazia parte, eram crimes praticados em vários locais, né? Curitiba era o lugar do doleiro, era o lugar de uma parte das negociatas. Então, é isso que o Código diz. É um esquema criminoso que se desenvolve em vários lugares, né? Mas tudo tem ligação. Então, o primeiro juiz a tomar conhecimento poderia ser de Curitiba, poderia ser do Rio, poderia ser de Brasília,
poderia ser de São Paulo, né? Enfim, qualquer um. E foi o de Curitiba, né? Foi o de Curitiba. Com certeza. Agora, tem mais uma pergunta do Lucas aqui. Complementando a pergunta de Lucas aí. Lucas é amigo nosso aqui de Salvador, tá? Também é escritor. Opa! Ele compõe lá o pessoal do Brasil Sem Medo e tal, o cara também bem engajado aí. Tá. E a pergunta de Lucas aí, pelo menos da minha parte, eu posso dizer o seguinte: essa questão do discurso de ódio, como a própria terminologia fake news, desinformação, veja que são termos cunhados aí por facções políticas e ideológicas de um certo espectro, né, da ideológico, político, que quer simplesmente criminalizar o outro lado. Está muito claro para mim. Veja que, se a gente pega aqui questões, por exemplo, como nós vimos recentemente, só para nós termos uma ideia aí de como há esse duplo padrão de julgamento assimétrico, quando se trata de um lado ou de outro. Tivemos aí diversos jornalistas que desejaram, inclusive em artigos escritos no próprio jornal, que desejaram a morte do presidente da República. Outros tantos que chamam de genocida o tempo inteiro, repetem esse bolodório aí ridículo o tempo inteiro. Há pessoas aí que fazem todo tipo de atrocidade e ainda divulgam nas redes sociais, como a gente viu recentemente um rapaz aí jogando, chutando, fazendo um gol, né, chutando a bola com o formato da cabeça do presidente da República. E nada disso, em nenhum momento, por nenhum órgão de imprensa, nem por ninguém do judiciário, nem de nenhum... Nada, absolutamente ninguém, chamou esses fatos de discurso de ódio, seja lá o que for, política de desinformação, não interessa. Então, o que me parece é essa vontade realmente de calar o outro lado. Agora estamos acompanhando isso com relação às vacinas. Quer dizer, não se pode nem mais questionar um procedimento que claramente, inclusive dito pelas próprias farmacêuticas, isso não é nenhuma novidade, que se trata de um procedimento experimental. São vacinas experimentais. Então, as pessoas questionarem isso é um direito legítimo das pessoas, não há problema nenhum nisso. E eles querem levar para o lado da desinformação e isso como uma motivação para calar, para censurar as pessoas. Quem é que vai dizer? É isso que a gente tem que pensar aqui. Se algo passa a ser inverídico, passa a ser falso, passa a ser taxado de fake news ou de desinformação, alguém vai estar julgando essa informação. Quem vai ser o julgador dessa informação? Esse pessoal aí, que a gente sabe a que espectro político e ideológico pertence, é esse pessoal que vai julgar a gente. Então você questiona uma vacina, você passa a ser chamado de mentiroso, de conspirador, produtor de fake news e vai ser preso? É esse caminho que a gente está trilhando, tá, Márcio? É esse aí. Aliás, quem foi que conferiu autoridade para esses checadores de dizer o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira? De onde vem a autoridade desses caras? Eu acho que a última coisa que a gente precisa é de um Ministério da Verdade, né? Eu não quero Ministério da Verdade. Eu passei anos e anos vendo publicações sobre Cuba, dizendo que maravilha de democracia que é Cuba, né? Como o povo cubano tem liberdade e tal. E eu não ouvi essa história de isso é desinformação, isso é fake news. Nunca vi ninguém ser preso por causa disso. É tudo mentira, né? Olha como é maravilhosa a qualidade de vida do povo cubano. Olha, Cuba só não é o país mais pobre das Américas por causa do Haiti. Né? Eu cresci ouvindo que Cuba, antes da Revolução, era uma miséria, era uma coisa triste. Então, eu só fui descobrir que não era nada disso, né? Depois de burro velho. Né? Que miséria ela se tornou exatamente depois da Revolução Socialista. E, no entanto, eu nunca vi essas pessoas serem taxadas de desinformantes, serem taxadas de produtoras de fake news. Né? A Venezuela, nós tivemos um presidente aqui no Brasil que disse que a Venezuela tinha democracia até demais. Né? E a Venezuela é chavista. Né? Não foi chamado. Eles são taxados de uma coisa muito bonita. Né? Quando eles falavam isso tudo, ainda falam até hoje, eles são chamados apenas de idealistas. Idealistas. Pois é. Então, quer dizer, eu não quero o Ministério da Verdade ocupado por ninguém, eu não quero que exista o Ministério da Verdade,
muito menos entregue nas mãos desses picaretas, né? Sim, muito menos. E assim, isso lembra também a administração de museus, por exemplo. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, que queimou faz 2 anos e pouco agora, eu não ouvi falar de um processo, de alguma coisa que responsabilizasse os irresponsáveis culpados por aquilo, que é um crime que, a meu ver, é imperdoável. É imperdoável. Aquilo, nem que fosse por negligência, eu não quero saber. Aquilo é imperdoável. Não pode, aquilo é memória nacional, não pode. Como é que fazem uma coisa dessa? E deixa, fica por isso mesmo, acabou, esquece, abafa o caso. É uma coisa assim de coçar a cabeça mesmo, né? Mas agora tem o PSOL, a Flávia dizendo aqui que era o PSOL que... Era o PSOL, exatamente. Assombrosamente ruim PSOL, né? Isso, era o PSOL. A reitoria da UFRJ era do PSOL. Então. A UFRJ é que administrava o museu, da maneira maravilhosa que nós vimos. Então, e aí, olha, móveis de mais de 200 anos queimados, papéis, documentos históricos, tudo queimado. E assim, quem é o responsável? Não sei, não viu, não tem, deixa para lá, abafa o caso e tal. É um negócio horroroso, né? Nós como cidadãos brasileiros, aquilo, para mim, foi um sentimento de indignação que é difícil. Eu não conseguiria descrever isso sem um palavrão, então é melhor não falar nada. Mas tinha mais uma pergunta aqui. Acionamos já. Será que era essa a pergunta? Vamos lá. Somos inúmeras vezes, é impressionante, era essa. Os procuradores parecem viver numa bolha, isolados da vida orgânica da sociedade, agindo sempre contra a manutenção da ordem pública. É isso mesmo, eles simplesmente não dão bola, eles não pisam mais no mundo real, eles flutuam, levitam. Então, agora, o que o cidadão comum pode considerar disso? Como o cidadão comum pode agir em relação a isso? É simplesmente, eu não sei o que fazer. Né? Eu, cidadão comum, não sei o que fazer. Assim, eu simplesmente, Márcio, desobediência civil. Quanto a isso aí, Márcio, do cidadão comum, eu acho, né? Eu acho não. A gente vê isso claramente hoje. O processo está em curso aí, só não vê quem não quer. Uhum. A tendência é que o cidadão cada vez tenha menos poder de direcionar a política do seu país. Né? O voto hoje, se nós formos observar como a política hoje vem sendo administrada, né? Você tem um presidente eleito com a proposta, uma política que foi escolhida pela maioria, né? Ao contrário dos anteriores. Né? Os anteriores tiveram sua oportunidade de implementar as políticas econômicas, políticas sociais, para as quais eles foram eleitos. O atual foi eleito para um tipo de política, de gestão da coisa pública, diferente dos anteriores. Tá? Perceba a diferença. Quando os anteriores são eleitos, eles são de fato eleitos. O voto vale alguma coisa, porque, na verdade, o voto só vai convalidar o desejo que já existe ali de um sistema, né? Esse sistema que a gente talvez não tenha tempo aqui para poder desdobrar um pouco mais e falar sobre ele. Mas o político, ele é um retransmissor do desejo daquele sistema. Quando o eleitor elegeu um antissistema, uma figura que vai diametralmente oposta ao que esse sistema pretende, todo o sistema se une para promover o boicote a esse governo. Então, o que vemos hoje é exatamente isso. Veja que foi até feito saiu um artigo recentemente, aí eu não sei se foi do próprio Brasil Sem Medo, não recordo agora. Não, foi do Tribuna. Não foi? Das 123 decisões do Supremo que contrariam... Sim. Pois é. E isso dá uma média de uma decisão por semana. Uma decisão por semana do Supremo contraria os interesses, aí eu não falo dos interesses do presidente, não, os interesses do povo, porque foi o povo que elegeu o presidente, quer queira, quer não. Então, o que acontece hoje, claramente para mim, é que os nossos votos, ele não tem nenhum valor mais. Ou ele vai convalidar o sistema, o que o sistema quer, ou ele você vai votar
apenas pro forma, porque o seu desejo vai passar 4 anos sendo desrespeitado e sendo boicotado pelas instituições, certo? Então, quando você pergunta qual é o papel do cidadão, o que é que o cidadão pode fazer hoje, eu, infelizmente, acho que dentro desse mecanismo que existe hoje, o cidadão está cada vez mais refém e impotente, né? A verdade é essa, impotente. Nós não podemos fazer absolutamente mais nada. E quando abre a boca, ainda pode ser preso. Se se insurgir contra isso aí, tá? Eu ainda vou lhe prender. Então, a situação que a gente está vivendo hoje é muito grave, e é essa aí. Em resumo, é essa. Eu imagino que eles vendo, que vamos chamar de um lado contra o outro, aquele outro lado, percebendo que era irreversível a vitória deste lado que está no poder hoje, teoricamente está no poder hoje, bom, vamos deixar passar. Isso aconteceu na Argentina, tá? Vamos deixar passar e vamos passar os 4 anos seguintes torpedeando do jeito que conseguirmos. Tudo, vale tudo, isso que o Bernardo falou agora há pouco, vale tudo. Casca de banana, qualquer coisa, vale tudo. E depois, esperando reconquistar o poder. Eu acho que é isso. Eles anotaram a placa do caminhão que os atropelou. Eu já tenho falado isso há algum tempo. Eles anotaram a placa do caminhão que os atropelou e passaram 4 anos se preparando, estão passando 4 anos se preparando para se defender de um novo atropelo. Estaria eu errado? Marcelo ou Bernardo? Estaria eu errado? Não, eu acho que é isso mesmo. Você sabe que eu me lembro da noite do segundo turno, da apuração, né? Quando saiu o resultado, né? Estava definido lá, Bolsonaro eleito. Eu estava num local de apuração na Barra da Tijuca, de apuração não, de acompanhamento, né? Que tinha sido alugado por um candidato, eu não lembro exatamente, eu sei que havia vários correligionários lá do presidente, do então candidato Bolsonaro, e eu lembro que quando foi anunciada a vitória, eu me dirigi a um deles, que eu sabia que tinha contato, né, com a família do presidente, eu não tinha, né, mas eu sabia que essa pessoa tinha, eu digo, olha, diga ao presidente ou aos filhos dele, a quem você tiver acesso com mais facilidade, para se preparar, porque ele vai encontrar em setores do Judiciário e do Ministério Público, e eu estou falando isso como membro do Ministério Público, uma barreira muito forte, né, para a implementação dos projetos que ele legitimamente apresentou à população e a população aprovou. Ele vai ter algumas dificuldades a enfrentar em setores do Judiciário, né, e do Ministério Público. Mas eu vou confessar a vocês com toda a sinceridade, nem eu imaginava que a coisa pudesse chegar a esse ponto, né? Quer dizer, 120 e poucas decisões em um período aí de, né? Enfim, é uma coisa em menos de 3 anos, né? Decisões absolutamente esdrúxulas, né? Eu sempre cito a da alíquota de importação, porque é um exemplo assim didático, né? De ativismo judicial, né? Do judiciário atropelando aquilo que a Constituição diz que é prerrogativa do presidente da República alterar a alíquota de imposto de importação, porque é instrumento de política pública, né? Aumenta para barrar a importação de determinado produto, diminui para facilitar a importação, nesse caso era facilitar a importação de armas. É uma prerrogativa do presidente, está bem expresso na Constituição, não dá margem à interpretação. O presidente baixa de 20% para 0%, a alíquota de importação de armas curtas, né, de revólveres e pistolas, mas o ministro Fachin não pode, vai ser 20%, mas vai ser 20% por quê? Não, porque vai promover uma política pública que não é boa,
Mas quem tem que definir se política pública é boa ou não é juiz, né? Não é o judiciário não é eleito. Se o judiciário definir qual é a melhor política pública na área da segurança, da educação, na área econômica, na área do emprego, então acabou a democracia representativa, né? E as políticas públicas passarão a ser fixadas por agentes públicos vitalícios e não eleitos, né? Então, quando é que elas vão ser submetidas ao crivo popular? Quando é que vai ser submetida ao crivo da população do Rio de Janeiro a política de segurança criada pelo ministro Fachin, de que as polícias do estado do Rio não podem ingressar em comunidades dominadas pelo crime organizado? Quando é que isso vai ser submetido? Quando o então governador Leonel Brizola adotou essa política pública, errada, né? Errada, mas ele era governador. Ele tinha a legitimidade do voto popular. Na eleição seguinte, sabe o que aconteceu? O candidato dele perdeu, tomou uma surra, porque a população disse, não, essa política foi uma política errada, ela fortaleceu o tráfico. Agora, quando é que a decisão do ministro Fachin, que é idêntica à decisão do então governador Brizola, quando é que essa decisão do ministro Fachin, referendada depois por 8-3 pelo plenário, vai ser submetida ao crivo popular? Nunca, né? Aí você extrapola isso para a política tributária, para a alíquota de importação, para a política de armas, para o que você quiser, e acabou a democracia, né? Acabou a democracia representativa. Você passa a ter aquilo que o Scalia, né, grande ministro da Suprema Corte Americana, dizia, eu não quero viver num país governado por 9 juízes vitalícios e não eleitos, né? Eu quero viver num país governado por quem o povo eleger, né? E olha que ele era um dos 9, hein? Mas ele não queria a juristocracia, né? É isso. Mas por isso que ele tem esse nome que ele tem até hoje, né? Agora, me parece, só complementando aquele meu raciocínio, me parece que a eleição do Bolsonaro foi o start desse processo. Bom, agora vocês foram colocados aí para isso mesmo, tratem de agir. Essa é uma opinião. Eu não estou perguntando se vocês concordam ou não, até porque pode expô-los, e eu não gostaria disso. Eu estou dizendo a opinião de um cidadão comum e de vários outros com quem eu converso, que as pessoas dizem, esses caras não faziam nada antes, agora eles resolveram fazer tudo. Resolveram, bom, se mulher deixa a unha comprida, então tem que legislar sobre isso. E eles atacam qualquer coisa, decidem qualquer coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Escuta, isso não é missão de Suprema Corte nenhuma, né? Mas, vamos aí. Mas assim, tinha uma pergunta que a Flávia colocou isso, do Danilo. Como vocês avaliam o risco desses se reeleger? Cometer a estripulia de mandar prendê-lo. Nossa, que pergunta, hein? Vamos começar pelo Bernardo? Mas é isso aí, mas dentro desse cenário que a gente vê hoje aí, esse cenário tenebroso aí, a gente não pode duvidar que isso aconteça mesmo não, infelizmente, tá? Isso é um risco real. A verdade é essa, é um risco real, porque podem simplesmente arrumar qualquer coisa aí, tá? Conduziu mal a pandemia, sei lá o que, essa CPI conclui aí qualquer aberração aí, e isso gera um desdobramento, seja lá o que for, e tudo isso aí tá hoje um cenário possível de acontecer. Infelizmente, a gente está vivendo uma distopia no Brasil, né? E esse é um cenário, infelizmente, que tem um horizonte de possibilidade, por mais absurdo que pareça ser, né? Mas a gente está vivendo esses tempos agora. Então, não posso descartar essa ideia. Agora, voltando um pouquinho, Márcio, depois o Marcelo também pode dar a opinião dele sobre isso aí, que é importante, mas voltando um pouquinho, é porque isso talvez fuja um pouco do nosso tema aqui, não seja interessante aprofundar muito, mas, assim, essa coisa do ativismo judicial hoje, me parece muito claro que é a válvula de escape por onde a nova ordem mundial e o globalismo se impõem em cada nação, né? Então, tendo em vista que essa elite globalista não consegue propriamente ainda, né, não sabemos até quando, mas ainda não consegue manipular as pessoas, as individualidades, os cidadãos e seus interesses, né, e
suas questões muito particulares, eles se valem, hoje eles vêm se valendo das instâncias máximas jurisdicionais dos países para impor todas essas agendas, essas pautas globalistas, sem que a população possa questionar e sem que a população possa fazer absolutamente nada. Porque uma vez que vem de cima, de um certo tribunal, você não tem como deslegitimar aquilo, porque você não elegeu ninguém, você não tem como deixar de elegê-los numa próxima eleição, você não pode... você não tem alternativa, o cidadão está completamente refém desse sistema. Então, você vê hoje, em posição, por exemplo, de vacinação, de uma série de questões aí, tratadas pelo Supremo, essa coisa da política armamentista também, que é uma plataforma desse governo, ele foi eleito com apoio popular nesse sentido. Então, isso não é de interesse da elite mundial, da elite global mundial, dos globalistas, dessa nova ordem mundial. Eles não querem isso. Quem é, então, que vai dizer que aquele país não vai poder adotar esse tipo de política? É a instância máxima do Poder Judiciário, que vai inventar lá uma inconstitucionalidade qualquer, porque se inventa tudo, absolutamente tudo. Olha, no Brasil, é o seguinte: você primeiro decide, certo? Com base nos seus interesses políticos e ideológicos, depois você cria o fundamento jurídico, tá? Então, toda vez que você inverte a ordem e primeiro decide e depois você cria o argumento jurídico, você não tem propriamente uma decisão judicial. Isso é que a gente chama em direito de atecnia, né? Você primeiro precisa fazer o passo a passo da construção de uma decisão judicial, jurisdicional. Se você primeiro está decidindo para depois arrumar os fundamentos, os argumentos para aquela decisão, você inverte a ordem e aí entra naquilo que a gente volta a falar aqui, do vale tudo. Porque você sempre vai encontrar, a posteriori, argumentos que justifiquem a sua decisão. Isso é um processo de construção argumentativa, qualquer um sabe disso. Se você primeiro decide, você arruma o argumento depois. Mas se você faz o processo de construção do raciocínio dentro das normas jurídicas, tudo direitinho, você é obrigado a chegar a uma decisão mais ou menos equilibrada, uma decisão que encontra amparo, de fato, na legislação, no seu ordenamento jurídico, etc. E é tudo que não vemos hoje no Brasil. Parece que... Perdão. Eu queria fazer um comentário sobre isso que o Bernardo falou, que eu achei muito, muito interessante. Exatamente sobre o que ele disse, o jornal o Globo fez uma matéria há pouco tempo, há uns poucos meses, por ocasião da aprovação do aborto pelo Congresso na Argentina, tá? Em que uma militante abortista brasileira cometeu, digamos assim, um sincericídio, tá? Porque o repórter pergunta para ela em determinado momento, e no Brasil, como é que fica? Ela falou, não, no Brasil a nossa luta aí pela liberação do aborto, nossa luta segue, agora tem uma diferença, né? Aqui o caminho não pode ser o Congresso, de jeito nenhum, porque no Congresso nós não temos maioria, né? No Congresso a maioria é conservadora. Então, aqui o nosso caminho tem que ser pelo Supremo. Então é isso. Se você não tem voto, meu amigo, se você não tem maioria no Congresso, né? Dá muito trabalho, né? Tem que eleger, sei lá, 300 deputados, né? 40 e poucos senadores. Vai no Supremo, você só precisa de meia dúzia, né? No Supremo, com meia dúzia, você ganhou o jogo. Então, ela cometeu, assim, um sincericídio impressionante. Assim, olha, se a democracia representativa não me ajuda, ela que vai para o inferno, né? E a democracia só é boa quando serve a minha causa. Agora, aqui no Brasil, para a causa do aborto, ela não vai funcionar. Então, joga a democracia no lixo e vamos convencer lá 6 ministros do Supremo. E depois eles vão, como disse o Bernardo, né? Primeiro eles decidem que é inconstitucional proibir o aborto, depois eles inventam alguma coisa para servir de fundamento para essa decisão. Né? Parece brincadeira, né? Parece brincadeira, parece piada. E uma piada de péssimo gosto, inclusive. Agora tem uma pergunta para você, Marcela, lá. Seria adequado termos no Brasil o voto popular para procuradores distritais, como nos Estados Unidos? Não sei, não sei se
se essa questão aí seria relevante. A forma de investidura, para mim, o aspecto principal nunca é a forma de investidura nesse tipo de cargo, porque lá o que acontece é que os procuradores, os DAs, né, os promotores distritais, como queira chamar, eles têm uma atuação discricionária, né? Então é razoável que, tendo uma atuação discricionária, eles prestem contas à população, né? No Brasil, a atuação dos órgãos do MP não deveria ser discricionária, né? Quer dizer, o promotor, tanto o promotor quanto o juiz, eles teriam, o ativismo judicial é exatamente a negação do que eu vou falar, né? Mas o promotor e o juiz, eles deveriam se ater à lei que eles não fizeram, né? O promotor e o juiz são agentes públicos destinados a aplicar uma lei com a qual, eventualmente, eles até não concordam, né? Mas não importa, né? Eles têm que aplicar essa lei, né? Tem aspectos da lei penal que, ao longo da minha vida, dos quais eu discordei, né? Mas eu não deixei de aplicar, né? Se você é um promotor, digamos assim, anarcocapitalista, né, e acha que todo imposto é roubo, mas caiu no teu gabinete um processo de sonegação fiscal, você tem que denunciar o sujeito, porque a lei diz que é crime, né? Se você é um promotor pró-liberação das drogas, mas caiu um processo de tráfico de entorpecente no teu gabinete, você tem que denunciar o traficante, porque a lei diz que é crime. Então é isso. As suas preferências pessoais e ideológicas são legítimas, eu acho legítimas, eu tenho as minhas e as exponho publicamente, né? Mas elas não podem servir de parâmetro para a minha atuação funcional. Quer dizer, se eu sou ministro do Supremo, sou esquerdista, sou desarmamentista, eu tenho todo o direito, mas eu tenho todo o direito de ter essas posições como cidadão. Como ministro, eu aplico a lei, né? Não tem nenhuma lei dizendo que o cidadão comum não pode ter arma. Pelo contrário, né? Foi feito um plebiscito e a população votou a favor de que não se proibisse o comércio de armas, né? Aí se ouve vocês dizer assim, não, mas a população votou a favor de não proibir o comércio, né? Não proibir a venda, né? Não, pois é, mas só tem venda se tiver compra. Então você está dizendo o quê? Que a loja pode vender, eu é que não posso comprar. Ah, então tá bom, né? Raciocínio sensacional, né? Não, a loja pode vender, você é que não pode ir lá comprar. E abre a loja e fala, olha, tá à venda, não pode entrar ninguém para comprar, viu? Isso é proibido. Então é isso, né? Quer dizer, você não pode extrapolar, né, como juiz, como membro do Ministério Público, e deixar que as suas convicções ideológicas, que, fora isso, são legítimas, né, não pode deixar que elas orientem a sua atuação funcional, né? Então, toda lei que discorda, toda lei que vai contra a minha ideologia, eu invento, né? Eu sorteio um princípio, né, para julgá-la inconstitucional, né? Aí eu sou a favor do aborto e vou inventar um princípio constitucional que vai tornar o Código Penal, nessa parte, né, que proíbe o aborto, contrário à Constituição, né? Então, não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Então, Perfeito, nós estamos... Marcelo. Eu até queria pegar esse gancho aí para falar uma coisa interessante. É o que os americanos chamam de autocontenção judicial, né? O juiz ele tem que se colocar no lugar dele, no mundo dele. O mundo dele é o mundo de julgar conforme a lei, né? Esse é o nosso sistema. E muitas vezes eu sou abordado por algumas pessoas, interessante, né? Porque minha área é a área trabalhista, eu sou procurador do trabalho, e aí muitas vezes as pessoas me perguntam, se as pessoas questionam, às vezes até colegas ficam surpresos, né? Pô, nossa, um procurador do trabalho de direita, como é que pode isso? Eu queria entender isso. Aí eu sempre pergunto, vem cá, você já deixou de cumprir a lei alguma vez no exercício de sua função? Porque eu jamais deixei. Eu sou procurador do trabalho, existem as leis que regem as relações de trabalho, dentre elas a principal que a gente conhece aqui é a CLT. Desde quando chegue para mim, temos a Constituição também, principalmente, porque nós lidamos muito com direitos coletivos e tal, chega para mim uma denúncia qualquer, ou seja lá o que for, eu sou obrigado a atuar por força de um imperativo legal, eu tenho que atuar, ponto final. Não tem discussão, não cabe a mim. Ah, eu sou liberal, eu sou conservador, acho que não tem que ter lei trabalhista. Já pensou? Porque, assim, se a gente fosse fazer um paralelo com o pessoal da esquerda ocupando cargos públicos, seria mais ou menos isso, tá? Só para as pessoas entenderem, as pessoas que são leigas que estão aqui. Olha, eu sou um procurador do trabalho, tá?
Então, eu acho que não deve existir CLT, tudo isso aí é uma baboseira, devia ser mercado livre, não ter proteção nenhuma legal, FGTS, tudo isso aí não faz o menor sentido. Eu estou só aqui teorizando, sabe? É só hipótese, nem estou dizendo que essa é a minha opinião. Eu acho que não deve ter lei trabalhista nenhuma, acho que o Estado não deve interferir nas relações de trabalho, elas devem se reger pelas forças e questões de mercado, né? E então, qualquer coisa que chegue até mim nesse sentido. Eu finjo que a CLT não existe. Eu vou lavar as mãos, fazer de conta que não existe, não vou atuar, entendeu? Então, é isso que esse pessoal está fazendo aí. Só para vocês terem ideia, é mais ou menos isso. Deixando de denunciar o estuprador, deixando de denunciar o homicida, o traficante, né? Buscando aí subterfúgios, buscando fundamentos metalegais, metajurídicos, né? Que não estão propriamente ali descritos na lei, mas ficam buscando argumentos sociológicos, filosóficos, umas coisas assim bem assim, sofisticadas, né? Do ponto de vista argumentativo, muito legal. Então é legal para a tese, mas não para você cumprir seu papel constitucional, seu papel legal, quer ser promotor, quer ser juiz, quer ser defensor e quer ser procurador. Tá? Então é mais ou menos isso aí. Eu quis dar meu alto exemplo, porque isso é uma coisa que é recorrente na minha vida. E às vezes é bom até de deixar isso claro para espancar algumas dúvidas que as pessoas têm. Uhum. Agora, a Flávia já está me cobrando, porque nós já atingimos já estouramos o nosso horário, mas eu queria fazer uma última pergunta, essa que eu pedi para deixar na tela por causa disso, para ambos, do Dequex Araújo. O STF assumiu o protagonismo da Revolução Socialista. Algum comentário a respeito disso? Eu tenho as minhas convicções também. Eu gostaria de um comentário do Dr. Marcelo e do Dr. Bernardo, por favor. Olha, o meu comentário vai ser muito curto. O STF não tem que assumir protagonismo nenhum. Né? O papel do judiciário, como diz o Scalia e o Bernardo acaba de lembrar com muita propriedade, tem que ser um papel de autocontenção. O judiciário é o único dos três poderes que não tem a legitimidade do voto popular. O judiciário é o único dos três poderes que não se submete periodicamente ao crivo do voto popular. O judiciário é o único poder cujos agentes são vitalícios. Portanto, o judiciário tem que se conter, o judiciário não pode ser protagonista, né? Na história da humanidade, né? O judiciário não foi protagonista na transformação ou na evolução de país nenhum, né? Ele tem o seu papel a exercer, sempre tem, o seu papel é importante, né? Mas o protagonismo tem que ser dos poderes eleitos pelo povo. Né? Por isso é que a Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, o único dos três poderes que não tem a legitimidade do voto popular tem que ser o mais contido. Né? Uma vez me perguntaram, você está querendo dizer que o judiciário é o que tem menos liberdade para agir? É exatamente isso que eu quero dizer. Né? Tem que ser o que tem menos liberdade, por quê? Porque é o único que não é eleito. Né? Aquele que é eleito pode ter uma margem de discricionariedade, uma liberdade mais ampla para agir, por quê? Porque depois vai ter que prestar contas do que fez a população. Né? Agora, o poder que não tem que prestar contas à população tem que estar vinculado à lei e agir nos estritos limites da lei. Não pode ser protagonista, nem de revolução socialista, nem de revolução liberal ou conservadora, ou comunista, ou o que for. Não tem que ser protagonista de nada. Tá? Tem que ser um escravo da lei. Tá? É isso. Bernardo? Primeiro agradecer eu tô assim... Dequex, viu, Márcio? Que ele é amigo nosso aqui de Salvador. Dequex, me perdoe se eu errar sua patente, mas é um major aí da Polícia Militar Baiana aí, que nos honra muito com seu farto conhecimento, né? Um homem muito estudioso e valoroso aqui do nosso estado. Parabéns. Eu endosso aí completamente as palavras de Marcelo, só queria fazer um acréscimozinho nesse sentido, falando sobre essa questão do Supremo se autoconter, né? Porque, como o Marcelo lembrou, não se trata de um poder eleito, né? É um poder
que, na verdade, a função dele é justamente conformar o nosso ordenamento, as nossas decisões, as nossas relações sociais, justamente aqueles outros poderes que são eleitos, né? Então, o legislativo cria as leis e dentro daquelas leis é que o Supremo tem a sua liberdade de agir restritamente aquelas leis, e principalmente fazendo essas leis serem cumpridas, e não criando normas, inventando, como a gente fala aqui, estripulias jurídicas, né? Isso está totalmente fora do propósito. Então, hoje, realmente, eu me assusta muito quando o Dequex faz essa pergunta aí, me assusta bastante esse protagonismo que o Supremo hoje vem desenvolvendo no Brasil, atraindo para si uma competência que não é sua e se colocando, né, por conta disso mesmo, também se colocando nessa posição que hoje está, como o Marcelo lembrou bem aí, sendo questionado o tempo todo pelas pessoas. Isso vai tornando aquele tribunal descredenciado perante as pessoas, porque as pessoas, no fundo, vão vendo, quando é para o meu lado, não vale, quando é para o outro, vale. Então, isso vai ficando cada vez mais escancarado. E é isso que o Supremo não pode passar, é isso que não pode passar para a população, né? Tem que se autoconter, julgar conforme a lei, conforme a Constituição, e passar essa imagem, sim, de serenidade, de se abster de aparecer socialmente, de parecer encabeçando lutas políticas, como vimos aí um ministro transitando no Congresso, tentando convencer os políticos a respeito da fidelidade, né, do credenciamento das urnas eletrônicas aí. Isso aí é um papel que não cabe ao judiciário. Isso aí é uma coisa totalmente fora de propósito, né? Como é que você ministro, representando duas grandes instituições de cúpula do judiciário, TSE e STF, você vai se encontrar com parlamentares ali para convencer sobre algo que você próprio não tem nenhuma garantia sobre aquilo, porque você não domina esse assunto, né? Por mais que ele possa confiar, que o ministro possa confiar nas urnas eletrônicas, ele não pode dar um nível de credenciamento de que aquilo ali é infalível, né? Ninguém pode fazer isso. E se tratando de sistema eletrônico, todos nós sabemos, uma pessoa que tem o menor conhecimento de informática, dessas coisas aí, sabe que é completamente impossível você afirmar que um dado sistema é inviolável. Isso simplesmente não existe. Vimos aí recentemente invasão do próprio tribunal aí, do STJ, se não me engano, né? Então, não existe essa infalibilidade do sistema. Então, meu recado final é esse. Infelizmente, o tempo é curto mesmo, é muito assunto. Eu acho que a gente poderia desdobrar mais sobre essas questões aqui de nova ordem mundial, de globalismo, que tem muita imbricação com essa questão do ativismo judiciário, mas pode ficar para uma próxima também. Eu até sugeriria isso, se vocês toparem, porque, para mim, eu pessoalmente, o Márcio, eu estou saindo dessa conversa maior do que eu entrei, bem maior do que eu entrei. Então, para mim foi uma aula, e eu espero que tenha sido uma aula para todos. Agora, tem uma última pergunta aqui do Saul. O ativismo judiciário está aí. Como podemos sair disso? É outra pergunta, assim, daquelas bem... Mas vamos lá. Quem com começa? Autocontenção, né? Com autocontenção e seguindo o exemplo do Scalia, né? Esse exemplo maravilhoso, né? Desse episódio que eu gosto sempre de citar, do rapaz que foi preso porque estava queimando a bandeira dos Estados Unidos, né? E o Scalia, comentando esse caso, né? Que foi parar nas mãos dele, lá na Suprema Corte Americana, disse assim: eu sou um patriota e conservador. Se eu fosse rei, eu fazia uma lei para esse sujeito que queimou a bandeira do meu país passar o resto da vida na cadeia. Mas eu não sou rei, eu sou juiz, eu não faço lei, eu aplico a lei do meu país. A lei do meu país é a Constituição, que garante a livre manifestação. E mandou soltar um rapaz, né? É isso, é esse o exemplo
que tem que ser seguido. O ministro pode ser esquerdista, pode ser direitista, pode ser liberal, pode ser pró-aborto, pode ser contra armas, mas ele tem que entender que ele não faz a lei. Tá? Ele tem que cumprir a lei feita pelos representantes legitimamente eleitos pelo povo. A gente só vai sair disso se os ministros, se o Supremo, né, tiver uma composição de ministros que efetivamente entendam o seu papel. Perfeito, Bernardo. E aí, já que Marcelo deu esse exemplo, Márcio, eu vou dar o meu também. E aí vou dar também o meu recado para os membros, né, os advogados, os membros da OAB, dar o exemplo que é bem parecido com esse aí, que é o exemplo de Sobral Pinto. Sobral Pinto, que era um homem extremamente conservador, inclusive que apoiou o regime militar a princípio, católico, conservador, né, identificado com os valores da direita. Ele, certa feita, fez a defesa de Prestes, né, que era um comunista, todos conhecem isso aí, líder de movimentos aí e tal, e ele defendeu Luiz Carlos Prestes. Então, veja a posição do advogado que compreende os valores da democracia, né? Aquela célebre frase que é atribuída a Voltaire, mas a gente não sabe se é de Voltaire, eu não concordo com nada do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Esse é o ponto, né? Porque o que as pessoas hoje que estão concordando com essa escalada autoritária, principalmente do Poder Judiciário, sobre a vida privada e sobre a liberdade de expressão, que elas estão esquecendo é que hoje, para elas, está cômodo, mas amanhã elas podem ser as vítimas. Por isso que é sempre saudável e salutar que nós defendamos a liberdade de expressão de quem quer que seja, independente. E quanto a essa pergunta do que fazer em relação, eu queria dar esse fecho só, que é a minha opinião e tal. Existe uma solução imediata, mais imediata, que seria o impeachment, né? Isso já foi proposto, aí, isso já está em voga, essa discussão, impeachment do ministro, justamente por exacerbar, por extrapolar os seus poderes, né? Isso é uma solução que está dentro do nosso sistema jurídico, que é possível de ser usada. A gente sabe por que ela não é usada, né? Não vou nem me desdobrar nisso aqui, a gente sabe por que essa solução não é usada, mas seria uma boa forma de conformar os ministros à sua função de julgar. Outra solução, que essa assim, é mais de longo prazo, é mais imediata, mas também é uma solução interessante, que as nomeações recaiam sobre pessoas, sobre juízes, né, que tenham esse entendimento que nós comungamos aqui, da autocontenção, juízes que realmente estejam dispostos a julgar conforme o nosso ordenamento, e não que estejam dispostos a fazer ativismo judiciário, a inventar normas, a criar fundamentos jurídicos, metajurídicos para fundamentar seus próprios interesses, sua própria visão de mundo, entendeu? Impor isso às pessoas, como hoje estamos vendo nessa composição que existe aí. Agora, sobre isso, eu preciso dizer também que o sistema está tão fortemente montado, como eu disse antes aqui, o conjunto de forças que se une contra uma pessoa, é tão grande isso, que o próprio atual presidente da República ele sequer consegue nomear aquelas figuras que ele deseja. Veja que, mais uma vez, estamos adiante de um ministro nomeado, possivelmente nomeado, e que o Senado fica postergando, dizendo que não vai fazer a sabatina, aquela coisa toda. Então, a situação hoje, o mecanismo não permite sequer que a figura do presidente exerça a prerrogativa sua constitucional, que é de nomear o ministro do Supremo. É um direito dele. Então, essa é a situação, esse é o panorama atual que nós estamos. Veja a quantidade de assuntos que a gente tem para tratar, Márcio, que demandaria aqui pelo menos 5 horas aí para a gente conversar. Mas não vamos nos estender, já estamos no limite. Obrigado pela audiência de todos aí, os amigos, inúmeros amigos compareceram aqui, fizeram perguntas, agradeço a todos, agradeço a você pelo convite e agradeço imensamente a Marcelo. Prazer de estar aqui batendo papo com esse ídolo nosso aí. É uma figura de destaque no Ministério Público do Trabalho, é uma referência para todos nós, é um homem que desperta coragem em todos nós do Ministério Público, e todos nós deveríamos nos mirar em colegas do porte intelectual e de coragem de Marcelo Rocha Monteiro. Olha, eu concordo assim plenamente, mas vamos deixar o Marcelo falar primeiro.
Depois, não é... Eu agradeço de coração a esses elogios que absolutamente não são merecidos, mas eu agradeço muito as palavras do Bernardo, agradeço ao Márcio a oportunidade de participar desse programa, ao público que nos acompanhou pelas perguntas, e é isso aí, é cada vez mais importante conscientizar as pessoas, as questões jurídicas, né? Eu acho sempre importante que as questões jurídicas sejam levadas, sejam expostas ao leigo, de uma maneira, sem juridiquês, de uma maneira, né? Essa coisa que o Bernardo sabe fazer tão bem, também o Bernardo, que além de ter um conhecimento vastíssimo, escreve maravilhosamente bem. Eu acho que é isso, as pessoas precisam tomar conhecimento, né, do quanto o jurídico está se misturando com o político e o que está errado nessa mistura. E aí, o que a gente puder esclarecer à população, quanto mais a gente puder esclarecer, melhor. Então, muito obrigado, Márcio, pela oportunidade, o prazer de ter aí a companhia do Bernardo, e estamos aí. Então, vamos lá, agora é a minha vez. Olha, vocês dois, para mim, vocês dois são referências, então eu queria agradecer muito pela honra de ter o Bernardo, o doutor Bernardo e o doutor Marcelo aqui. Queria agradecer muito a quem nos assistiu. O Silvio Munhoz tinha até um recadinho dele na tela. Agradecer muito a todos vocês e olha, eu estou saindo dessa conversa maior do que eu entrei. Então, muito obrigado a todos e boa noite, gente. Tchau. Boa